Olá! Você sabe por que um amante do ex-presidente norte-americano John Kennedy decidiu publicar suas memórias sobre o relacionamento? E você sabe qual o nome da empresa francesa contratada pela Companhia de Metrô de São Paulo? Por incrível que pareça, essas perguntas constavam da prova de conhecimentos gerais do concurso do Senado Federal para o cargo de consultor legislativo. Para barrar perguntas como essas e outras situações, o deputado Augusto Carvalho, do PPS do Distrito Federal, apresentou um projeto criando o Estatuto dos Concursados. Ele está aqui com a gente para explicar sua proposta. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado. Como a gente viu, essas perguntas, o senhor mesmo comenta que elas desrespeitam até o candidato. Como é que é o seu projeto e como ele pode barrar esse tipo de situação? Você veja, eu acho um constrangimento submeter alguém que disputa 9 vagas, no caso de consultor do Senado da República, se submeter a um tipo de pergunta sobre relações de alcova de um ex-presidente, não do Brasil, dos Estados Unidos. Então, esse tipo de pergunta descabida para alguém que vai ocupar o topo da hierarquia do poder legislativo, consultor legislativo, eu considero uma infâmia submeter um concursando, um jovem ou uma pessoa também de mais de 35 anos, de 40 anos da segunda idade, como queiram, né? Qualquer pessoa que venha a disputar, né, se dedicando muitas vezes anos de estudo e chega num concurso, se depara com um tipo de pergunta dessa natureza. Esse tipo de situação, deputado Augusto Carvalho, acontece em vários concursos pelo país afora. E esse seu projeto, uma das coisas que o senhor propõe é que a banca examinadora seja escolhida por licitação. Como é que isso vai ajudar, que o senhor acha? Veja só, até aproveitando o gancho, essa matéria, o Estatuto do Concursando, eu apresentei quando eu era deputado distrital aqui no Distrito Federal, em 2005. Então, é uma matéria que eu já me dedicava a analisar há mais de 10 anos atrás. Desculpa, há 6 anos atrás, né? E fui ver na tramitação, desde 89, há matérias na Câmara dos Deputados tramitando que diz respeito ao direito do concursando, porque as arbitrariedades são das mais diversas naturezas, né? Desde a imposição de idade limite, né? Nós tivemos agora, o jornal aqui de Brasília publica uma página inteira de problemas relativos ao último concurso do Senado. Problemas que estão sendo questionados na Justiça. Então, o que nós queremos? Que haja um mínimo de garantia para que esse jovem, essa pessoa que estuda, né, se dedica, muitas vezes, para enfrentar um concurso, né, tão difícil. Muito concorrido. Muito concorrido. Do Banco do Brasil agora, que houve esse final de semana, aliás, é impressionante, não tem um concurso público realizado nesse país que não tenha alguma denúncia. Muitas vezes são cancelados até. Cancelamentos, vazamento de informação. Até o Enem, quem diria, a avaliação da qualidade do ensino público brasileiro, quantas vezes o país inteiro fica chocado, né, com o tipo de falta de critério que existe na elaboração e na aplicação dessas provas. Então, o nosso projeto se soma a um punhado de projetos de vários parlamentares que, como falei, desde 89 se dedicam a esse tema, mas só que a Câmara precisa ter prioridade. Eu acho que não é possível que a gente, com as medidas provisórias, uma atrás da outra, que entulham a pauta da Câmara dos Deputados, nós não achemos uma brecha para poder apreciar e votar uma matéria que diz respeito a milhões de pessoas, né, que pelo país afora disputam uma vaga na carreira pública desse país. Até porque, deputado Augusto Carvalho, atualmente, por exemplo, existem 32 mil vagas para concursos no Brasil.
Estão abertos 84 concursos públicos nesse momento. E o seu projeto, ele detalha, inclusive, preço que se pode pagar por inscrição. É um percentual que o senhor propõe para que não haja abusos também nesse setor. Exatamente. Eu até chamaria a atenção do nosso telespectador, o projeto é o PL 985/2007. Se ele puder acessar a internet, para poder ver o detalhe, desde as garantias sobre a contratação da empresa, da instituição que vai aplicar o concurso, no caso, por licitação. O prazo de 90 dias, pelo menos, entre a publicação do edital e a realização das provas. A bibliografia, né, que precisa estar clara. Bem definida. Bem definida. Os critérios de correção da prova, o direito de recurso desse candidato, para que ele não seja obrigado a recorrer ao judiciário para tentar provar que a prova de conhecimentos gerais, né, não tem nada a ver com a definição do nome da amante ou do diretor que foi recentemente nomeado pela presidente Dilma para exercer o cargo na Petrobras. Então, são situações de absoluto arbítrio que existe hoje, né, por parte das empresas que aplicam esses concursos, que recebem milhões de reais. Então, virou uma máquina milionária, né, de arrecadação dessas empresas, né, que aplicam muitas vezes com uma arrecadação muito grande. São milhões de jovens, de pessoas que disputam esses concursos, né, e que muitas vezes têm de ficar aguardando a justiça, como sempre a justiça com a sua morosidade, para poder definir se aquela pergunta efetivamente, para escolher 9 consultores do Senado, que teve mais de 160 mil inscritos no país inteiro, se realmente aquela resposta afere a sua competência para exercer um cargo da alta hierarquia do Poder Legislativo. Eu não concordo, eu fico indignado realmente com isso. Deputado Augusto Carvalho, o seu projeto também mexe numa coisa que eu achei muito importante, que é os prejuízos que, por exemplo, um cancelamento causa a um candidato. Ele, às vezes, se desloca, paga passagem aérea, vai noutra cidade fazer aquele concurso é cancelado. Ou então ele faz, é aprovado e ele não é chamado, passa 1 ano, 2 anos. Tudo isso o senhor prevê prazo, detalhe, ressarcimento nesse seu projeto? Exatamente. Esse projeto não pretende ter a última palavra, né, e que tenha a capacidade de abranger todos os detalhes, todas as dificuldades por que passam os concursandos. Mas ele se soma a uma série de iniciativas dos nossos colegas, como falei, desde 89. Aliás, o meu projeto está pensado ao projeto do senador Jorge Bornhausen, que foi apresentado em 2003. Então, o que a gente precisa, né, e esse é o apelo que eu faço à nossa direção da Câmara, aqui publicamente, é que vá para a ordem do dia. Não é possível que a gente continue vendo a crônica sucessiva, né, de concursos que são anulados em razão de problemas. Desde agora, ainda houve nesse final de semana aqui em Brasília, no caso, houve o concurso do Banco Brasil. Uma série de reclamações de candidatos que não sabiam aonde que era a realização das provas, por falta de sinalização. Então, desde essa deficiência da sinalização das provas, aonde vai ser o local de realização das provas, passando por matéria de alta complexidade, como essa definição de conhecimento geral sobre as histórias de alcova do ex-presidente Kennedy. Então, é preciso que haja prioridade, que os projetos que estão apensados tenham capacidade de serem apreciados na Comissão do Trabalho e na Comissão de Constituição e Justiça, para que possam finalmente vir a plenário e termos uma definição dos direitos, dos deveres, né, dos envolvidos, os concursandos e, no caso, as instituições que prestam a aplicação, que fazem a aplicação desses exames. Deputado Augusto Carvalho, muito obrigada por sua presença aqui na TV Câmara. Parabéns pela iniciativa e volte outras vezes. Obrigado. Você que nos acompanha, um grande abraço. Lembrando que esse programa também é transmitido pela Rádio Câmara. Tchau, a gente se vê em breve.